Muito bem-vindos à segunda sessão. Vamos analisar o tema da justiça. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo está dizendo que se você conseguir obter essas duas coisas, a abundância da graça e o dom da justiça, você reinará em vida. Vocês reinarão em vida. Você estava destinado a reinar. Você foi criado para ter domínio sobre o seu ambiente. Portanto, se Satanás pode esconder estas duas verdades de você, ele fechará a porta para cada bênção que Deus pretende para você. Em Romanos capítulo 4, versículo 16, lemos que aqueles que são da fé de Abraão, que é o pai de todos nós, agora somos nós. Temos a mesma fé que Abraão tinha, e, portanto, ele é chamado de pai de todos nós. Ele é chamado pai de todos nós. De que forma ele é nosso pai? Veja, às vezes nós lemos a Bíblia religiosamente. Por exemplo, olhamos para os personagens da Bíblia só porque eles estão lá na Bíblia. Achamos que eles são especiais só porque aparecem na Bíblia? Não, eles não são mais especiais do que você e eu. Então nós fazemos estudos de caráter em torno dessas pessoas e tentamos ser como eles. Isso é ler a Bíblia religiosamente. Deus não nos prende a Abraão como alguém que deveríamos tentar copiar, porque algumas das coisas que Deus disse a Abraão para fazer, ele não fez. E algumas das coisas que Deus disse a Abraão para não fazer, ele fez. Deus disse a ele: abandona a sua terra sozinho, você vai sozinho para uma terra que eu lhe mostrarei. O que ele fez? Ele levou consigo seu pai e seu sobrinho. E parou em um lugar chamado Harã, até a morte de seu pai. Então seu pai, obviamente, foi um empecilho para ele. Alguns comentaristas afirmam que ele permaneceu lá por 25 anos e seu pai foi um tropeço para ele. Então, quando ele entrou naquela terra, Deus disse: essa é a terra onde eu vou abençoar vocês. Fica aqui e eu abençoarei. Mas havia uma fome na terra, então ele foi para o Egito. E quando ele chegou ao Egito, viu que muitos dos homens estavam olhando para sua esposa porque era bonita. E ele ficou com medo e pensou que eles iriam matá-lo por ela. Então ele disse à esposa: apenas diga que você é minha irmã. Ele teve vergonha de chamá-la de sua esposa. A Bíblia diz que ele simplesmente não fez isso uma ou duas vezes. Era seu costume, onde quer que fosse, fazia isso. E quando Deus o tirou daquele problema e o colocou de volta na terra prometida, disse: essa é a terra que eu vos dei. Abraão disse a Lote: qual metade que você gostaria? Era a terra que Deus deu a Abraão. E sabemos que ele tirou seus olhos da promessa que Deus lhe daria uma criança através de Sara, e ele tentou resolver isso com Agar. Você conhece a história. E muitas coisas que Deus lhe disse para não fazer, ele fez. E as coisas que ele disse para fazer, ele não fez. Portanto, ele não é um modelo de alguém que deveríamos copiar. Mas Deus o prende a nós em uma área. Ele diz: seja como Abraão em uma coisa. Ele é seu pai nesta coisa. O que é isso? Em acreditar no Evangelho. Acredite ou não, porque Deus veio a Abraão e lhe disse: em sua semente que todas as nações da terra serão abençoadas. O que isso significa? Ele está falando de Jesus, e isso é muito claro quando você vem ao livro de Gálatas. Nós lemos isso. A Abraão e sua semente foram feitas as promessas. Ele não diz as sementes, como falando de muitos, que seria a nação de Israel, mas como de um, e a tua semente, a qual é Cristo. Assim, quando Deus veio a Abraão e disse: em sua semente, singular, todas as nações da terra serão abençoadas, Abraão sabia que Deus estava falando do Messias, que viria eventualmente de sua semente. E ele depositou sua confiança em Jesus. Eu não estou imaginando isso. Isso é o que a Bíblia diz. Na verdade, nesse mesmo capítulo, Paulo diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios, que somos nós, pela fé,
pregou o evangelho a Abraão de antemão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Assim, o mesmo evangelho que vocês ouviram, em que depositaram sua confiança, Abraão também ouviu. Somente olhamos para ele de uma perspectiva diferente. Deus disse a Abraão que lhe daria um filho. Deus nos disse que nos deu um filho e que seu nome é Jesus. Abraão olhava para frente, para a cruz. Nós olhamos para trás, para a mesma cruz. Abraão olhou para a frente e acreditou em Jesus. Nós olhamos para trás e acreditamos em Jesus. De fato, Jesus disse isto quando ele estava falando com os judeus. Ele disse: seu pai Abraão se alegrou ao ver meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Isso não é incrível? Ele ouviu o evangelho. De fato, Deus sempre teve apenas uma maneira de ser salvo, no Antigo e no Novo Testamento, que é através da crença em Jesus. Os santos do Antigo Testamento olhavam para Jesus no futuro, com compreensão limitada que tinham dos sacrifícios e assim por diante. Nós olhamos para Jesus no passado e somos salvos ao fazer isso. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Isso não está claro? Este é o caminho da justiça. Acreditar no Senhor Jesus Cristo é ser feito justo aos olhos de Deus. Para explicar a justiça, que é um assunto tão importante, acredito que a melhor maneira é explicar em termos do que muitas vezes chamamos de a grande troca. O que quero dizer com isso? Bem, vejamos 2 Coríntios 5, versículo 21. Lá lemos que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é o que chamamos de a grande troca. Ele se tornou o que éramos, o pecado, para que pudéssemos nos tornar o que ele é, justo aos olhos de Deus. Isso foi o que aconteceu na cruz. Essa grande troca aconteceu e nós nos tornamos o que ele é. E ele se tornou o que nós éramos. Vamos dar uma olhada nessas duas coisas. A primeira é que Deus leva nosso pecado e ele o imputa a Jesus. Foi o que ele fez na cruz. Deus tomou todo o seu pecado, todo o meu pecado, todo o pecado que você cometeu, todo o pecado que você cometerá, tudo isso foi tomado e colocado sobre Jesus, e ele morreu em nosso lugar. Isso é o que chamamos de imputar o pecado a Jesus. Em Romanos, capítulo 4, que é principalmente sobre Abraão, mas Paulo, por uma boa razão, cita Davi, e Davi diz o seguinte: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Por que Paulo, de repente, mudou para Davi? Bem, Davi cometeu pelo menos 2 pecados pelos quais, segundo a lei, não havia perdão. Ele era um adúltero e era um assassino. Sob a lei não havia perdão para esses pecados. Era morte por apedrejamento, morte por pena capital e ainda assim, Davi, assim como Abraão, tocou algo fora da antiga aliança. Ele tocou o Evangelho. Ele viu Jesus, onde podia ser justificado por coisas para as quais não havia nenhuma justificação sob a lei, nenhum perdão, nenhuma justiça. E ele teve uma revelação de Jesus. Isto é muito claro a partir de muitos de seus escritos. Ele viu Jesus e depositou sua confiança nele e ele sabia que mesmo por aqueles pecados ele foi perdoado, que Deus não lhe imputaria esses pecados porque eles foram imputados a Jesus na cruz. E ele disse: bendito é o homem a quem o Senhor não imputará pecado. E amigos, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você pode se levantar todos os dias e dizer: sou uma pessoa abençoada. Deus não me imputou meus pecados. Ele não vai me imputar meus pecados, porque ele os imputou a Jesus. Ele os colocou em sua conta e pagou por eles na cruz, em meu lugar. Agora, só para ter certeza que entendemos isso, no versículo 5,
Paulo diz isso. Mas para aquele que não trabalha, ok, não tem nada a ver com os nossos trabalhos, mas acredita naquele que justifica, quem? O ímpio. Sua fé é contabilizada como justiça. Quando Abraão, com todas as suas mentiras sobre Sara ser sua irmã, com toda a sua desobediência, com toda a sua apropriação das coisas nas suas mãos, um homem ímpio, mas mesmo assim, quando ele se apresentou diante de Deus e acreditou em sua semente, o Senhor Jesus Cristo, Deus o declarou justo e o tratou como justo a partir daquele ponto. Quando Davi, em seu adultério e em seu assassinato, se apresentou diante de Deus, Deus o justificou. Deus justificou o ímpio. Pensamos, uau, achamos que isso é incrível, é quase uma pregação perigosa. Bem, é verdade? É o Evangelho? É radical e é para todos? Não há ninguém que possa dizer, lamento, não posso ajudá-lo, não tenho boas notícias para você, você está excluído? Não, isso é para os ímpios. Se um juiz justifica uma pessoa iníqua, a Bíblia diz que o homem é abominável ao Senhor. Na verdade, quando Deus disse a Israel como criar juízes na terra, ele disse que qualquer juiz que justifique os ímpios deve ser uma abominação para o Senhor. Odiamos a corrupção em lugares altos, não é verdade? Queremos que os tribunais defendam a justiça. E ainda assim, aqui está um homem mau, um homem ímpio. Aqui estamos nós, um povo ímpio. Sabemos que falhamos, fracassamos, quebramos a lei de Deus, estamos condenados, somos pessoas ímpias. Mas, como estamos diante de Deus, Ele nos justifica. É Ele que nos declara justos. É Ele que está do nosso lado, falando por nós e apelando para o nosso caso, e declarando que tudo está bem. Como Ele pode fazer isso e não ser corrupto? Simplesmente porque esse pecado não ficou sem resposta. Não ficou sem castigo. Ele encontrou seu justo julgamento e justiça na cruz sobre o Senhor Jesus Cristo e está acabado. O assunto foi resolvido aos olhos de Deus, para que Deus possa ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Quando Jesus começou o seu ministério, foi para o Rio Jordão, onde João estava batizando pecadores, e ele fez uma coisa estranha. Jesus se apresentou para o batismo do pecador e João ficou horrorizado. Ele disse, o que você está fazendo aqui? Você é a única pessoa que não precisa estar aqui. Ele não cometeu nenhum pecado, não conhecia nenhum pecado, nele não havia pecado algum, diz a Bíblia. Mesmo assim, se apresentou ao batismo de um pecador. Jesus disse isso em Mateus capítulo 3, versículo 15. Jesus respondeu e disse a ele, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Você se lembra que Jesus disse, a lei não passará até que tudo tenha sido cumprido? Era isso que ele estava se referindo. Você acha que podemos cumprir a lei? É claro que não podemos. Ele era o único que podia cumpri-la e quando chegou ao Rio Jordão, ele apresentou a ele mesmo como representante de uma raça de pecadores, a raça humana. Ele estava vindo para suportar seu julgamento, tudo o que a lei exigia que deveria ter vindo sobre nós, em termos de julgamento e punição, ele estava recebendo isso sobre si mesmo. Enquanto descia as águas com João, ele estava decretando o que aconteceria na cruz. Ele entraria no julgamento de Deus. Quando ele estava imerso na água, o julgamento da ira de Deus passou sobre ele. E ao sair da água, era uma imagem do fato de que ele estava ressuscitando dos mortos. A cabeça da nova criação. A criação daqueles que agora são justificados diante de Deus. Aqueles que são justos diante de Deus. E assim ele disse, ao fazer isso, estamos cumprindo toda a justiça. Jesus disse, se eu for levantado da terra, atrairei todos os povos para mim. Você conhece a canção Levante Jesus mais alto?
Levante-o para o mundo ver. Ele disse: se eu for levantado da terra, atrairei todos os homens para mim. Na verdade, quando você olhar para aqueles versículos, verá que as palavras todos os povos ou todos os homens estão em itálico. Se você tiver a versão do Rei James antiga ou a nova versão do Rei James, essas palavras aparecerão em itálico. Sempre que você lê palavras em itálico nessas versões, significa que elas não estão nos manuscritos originais. Essas palavras estão faltando, mas os tradutores têm a integridade de deixar você saber que eles inseriram o que eles pensam ser o significado. Eles têm a integridade de colocá-las em itálico para que você saiba que essas palavras não estavam lá. Realmente diz: se eu for levantado da terra, atrairei tudo para mim. Assumiram que significa todas as pessoas, mas não significa isso. Sabemos que Jesus não atrairá todas as pessoas para si mesmo. Algumas não virão, sabemos disso. A que ele estava se referindo? Bem, o contexto deixa isso claro. Ele diz: agora é o julgamento do mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. Se eu for levantado da terra, atrairei tudo. Tudo o quê? Todo o julgamento para mim. O julgamento de toda a raça humana foi colocado sobre Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Todo pecado que você já cometeu ou irá cometer foi colocado sobre ele. Algumas pessoas dizem: eu posso acreditar que Jesus morreu pelos meus pecados passados, mas é presunçoso dizer que todos os meus pecados futuros foram perdoados. Bem, é melhor você acreditar, porque ele não virá uma segunda vez para morrer novamente. Ele fez um sacrifício de uma vez por todas, e por esse sacrifício somos perfeitos para sempre. Todos os nossos pecados foram perdoados e enfrentados com seu justo julgamento, e Deus agora nos declara justos. Essas são as boas notícias, amigos. Isso é o que a palavra evangelho significa. Significa boas notícias. Todos os nossos pecados são imputados a Jesus. Mas, em segundo lugar, nesta grande troca, significa também que Deus imputa a justiça de Cristo a nós. Este termo justiça é um termo muito importante. Precisamos entender o que ele significa. Vamos citar novamente Davi. Paulo cita Davi onde diz: Davi também descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa a justiça independente de obras. As pessoas geralmente entendem mal retidão como significando seus atos justos ou suas obras justas. É algo que elas estão tentando ganhar ou merecer por seu desempenho. E Paulo nos adverte contra isso. Diz para não cometermos os mesmos erros que os judeus. Ele diz: por ignorarem a justiça de Deus está em Cristo, crendo nele, por ignorarem a justiça de Deus e por procurarem estabelecer sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. De fato, o véu ainda está sobre suas mentes até os dias de hoje. Falaremos disso quando chegarmos à nova aliança. E assim, a justiça de Deus está em Jesus. Estar em crer em Jesus não tem nada a ver com o nosso comportamento. É por sua obediência. Na verdade, lemos em Romanos capítulo 5, versículo 19: assim como pela desobediência de um homem, que é a de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Minha pergunta para você é: pela obediência de quem você é justo? Sua obediência? Não. A obediência dele. Assim como você se tornou um pecador pela desobediência de um homem, não foi sua desobediência. Você nem estava aqui. Você nasceu com a natureza de Adão, não é verdade? Nós nascemos de novo justos por acreditarmos em Jesus. Ele se comportou. Você acreditou. Você se tornou justo. Nós não nos comportamos com justiça. Nós cremos na justiça. Esse é o Evangelho. Esse é o caminho de Deus para a justiça, o fundamento da bênção em nossas vidas. E é por isso que estou dizendo, começamos com esse versículo,
Aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão nesta vida por Jesus Cristo. E é entendendo isso que você é justo, que você acredite que você está qualificado para cada coisa boa. Você sabe que a Bíblia diz: busque primeiro o reino de Deus e sua justiça. E o que acontece? Todas essas coisas serão acrescentadas a você. Quando você sabe que é justo, sabe que é qualificado para cada coisa boa, aquele que não poupou seu único filho, mas o entregou por todos nós, como também nos dará com ele de graça todas as coisas? Se não entendermos isso, entraremos numa mentalidade de obras, em que pensamos que temos que ganhá-lo e merecê-lo. E por isso é importante saber que a fundação da bênção é uma relação correta com Deus. Adão foi abençoado enquanto estava num relacionamento com Deus. É maravilhoso notar que quando Deus criou Adão, a primeira coisa que lemos que Deus fez depois que o criou, ele o abençoou. Isso é o coração de Deus. Deus assim quer nos abençoar. E quando Deus criou Adão, a primeira coisa que ele fez foi abençoá-lo. Deus quer abençoá-lo. Sabemos que Adão pecou e por isso a bênção se transformou em maldição. Tudo foi amaldiçoado. A terra estava amaldiçoada. E ele começou a ficar doente, velho, a sentir dor e doença, e todas essas coisas vieram como resultado de seu pecado. Isso nos leva à pergunta: qual é a diferença entre Adão e nós? Há uma grande diferença, amigos, e devemos entender a diferença dessas duas palavras. Adão era inocente. Nós somos justos. Quando uma pessoa inocente peca, seu pecado lhe é imputado. Portanto, ela já não é mais inocente. Adão tornou-se culpado, certo? Quando uma pessoa justa peca, seu pecado não lhe é imputado. Acabamos de ver isso. Se nossos pecados nos fossem imputados, não seríamos abençoados, mas sim amaldiçoados. Nós não estaríamos no favor de Deus, estaríamos fora do seu favor. Mas somos abençoados com a crença de Abraão, porque não somos pessoas inocentes tentando manter nossa inocência. Somos justos porque estamos em Cristo que cumpriu a justiça de Deus. Lemos, por exemplo, no capítulo 4, versículo 8 de Romanos, que somos abençoados porque Deus não nos imputa nosso pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, lemos que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhes imputando seus pecados. Você consegue ver isso? Isso é muito claro. Quando você está em Cristo, você é justo. Deus não imputa seu pecado a você. Por quê? Porque ele os imputou a Jesus. Portanto, ele é justo e é justo em não imputá-los a você. Na verdade, ele seria injusto se ele os imputasse a você, porque seria necessário pagar 2 vezes. É por isso que a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, o que fizemos quando viemos a Cristo, ele é fiel e justo para nos perdoar nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Ele seria injusto se não o fizesse, porque o pagamento foi feito na cruz em nosso nome. Uma das promessas que a Bíblia diz, e vamos olhar para ela nesta série, é que a nova aliança é baseada em promessas melhores. Uma das melhores promessas é esta. Deus diz: serei misericordioso com sua injustiça, e seus pecados e seus atos sem lei não me lembrarei mais. Parece bom para ser verdade, que tentamos distorcê-la e mudá-la, e pensar que as pessoas ficarão selvagens se conseguirem isso, isso lhes daria uma licença para pecar. Bem, as pessoas estão pecando muito bem e sem licença alguma. Ninguém está realmente precisando de uma licença para pecar. Isso não é uma licença para pecar, isso é liberdade da condenação. Esta é a boa notícia do Evangelho. Tem um sermão que diz: a religião se lembra, mas Deus esquece. A religião concebeu muitas maneiras de lembrar nossos pecados e de nos tornar conscientes do pecado. Mas Deus esquece. Ele disse: não me lembrarei mais deles. Isso significa que ele não vai trazer à tona nossos pecados contra nós nunca mais. Não há condenação aos que estão em Cristo.
Vamos rapidamente dar uma olhada nesses exemplos. Acho que não teremos tempo para olhar ambos, mas vamos rapidamente para Gênesis capítulo 12. Estamos olhando para a vida de Abraão e vamos ver uma aplicação deste princípio. Vou lhes fazer 3 perguntas ao final desta passagem. Vocês estão prontos? Nós estamos começando em Gênesis 12, olhando para o versículo 10. Lemos: E havia uma fome na terra, e Abraão desceu ao Egito para morar lá, pois a fome era severa na terra. E aconteceu que, quando ele estava perto de entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: Na verdade, eu sei que você é uma mulher de belo semblante. Portanto, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua esposa, e me matarão, mas te deixarão viver. Por favor, diga que você é minha irmã, de modo que possam estar bem comigo por sua causa, e que eu possa viver por sua causa. Assim foi. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram a mulher, que era muito bonita. Os príncipes do faraó também a viram e a recomendaram ao faraó. E a mulher foi levada para a casa do faraó. Ele tratou bem Abraão por causa dela. Ele tinha ovelhas, bois, burros machos, servos machos e fêmeas, burros fêmeas e camelos. Mas o Senhor atormentou Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, a esposa de Abraão. E o faraó chamou Abraão e disse: O que é isso que você me fez? Por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse ela é minha irmã? Eu poderia tê-la tomado como minha esposa? Agora, portanto, aqui está sua esposa. Pegue-a, siga seu caminho. Então Faraó ordenou seus homens a seu respeito, e eles o mandaram embora, com sua esposa e tudo o que ele tinha. Então Abraão subiu do Egito, ele e sua esposa, e tudo o que ele tinha, e Ló com ele, para o sul. Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Aqui estão as 3 perguntas. Quem pecou? Abraão? O faraó? Abraão? A quem Deus repreendeu? Abraão ou Faraó? Faraó. Quem saiu de lá com riquezas de gado e prata e ouro e servos e servas e burros e todo o resto? Abraão? Por que isso acontece? Porque Deus não imputa o pecado aos justos. Sei que as pessoas logo estão pensando, é melhor ter cuidado, porque você está apenas dando a pessoas uma licença para correr à solta. Não, não. Quem quer viver em pecado é burro, é estúpido. Há consequências para o pecado. Isso não é o julgamento de Deus, certo? Se nós semearmos para a carne, da carne colheremos destruição e corrupção. Mas será que pecamos? Existe alguém aqui que não peca? Todos nós pecamos. Vamos ser honestos. Nenhum de nós é perfeito. Mas Deus não nos imputa nosso pecado quando pecamos. Por que isso acontece? Porque Ele já o imputou a Jesus. O que Ele nos imputa? A justiça de Deus em Cristo. Ele nos fez justo e Ele nos trata como justos. O caminho da justiça de Deus é crendo em Jesus. Acredite nele e você sempre é justo aos olhos de Deus.